Hoje, a gente vai mergulhar na obra de um nome que, olha, simplesmente impossível ignorar na arquitetura do século XX. Charles-Édouard Jeanneret, ou como todo mundo conhece, Le Corbusier. Ele basicamente definiu muito do que a gente entende por modernismo, com suas ideias super radicais e prédios que se tornaram ícones. E no meio de toda essa história surge isso aqui. Essa é a Capela de Ronchamp, na França. E sério, ela é, talvez, a obra mais surpreendente, mais enigmática dele. O marco da arquitetura religiosa que parece ir contra tudo o que ele mesmo pregava. E aí fica a grande pergunta, né? Como que o cara que ficou famoso por dizer que uma casa é uma máquina de morar, toda eficiente, racional, pode criar uma coisa tão orgânica, tão escultural e, acima de tudo, tão espiritual? Pois é, bora desvendar esse mistério. Certo. Para a gente entender o tamanho do choque que Ronchamp causou na época, primeiro a gente precisa voltar um pouco e sacar a filosofia que fez Le Corbusier ser, bem, Le Corbusier. E a palavra-chave aqui é uma só: funcionalidade. A ideia mais famosa dele era essa aí, a de que uma casa deveria ser uma máquina de morar. Para ele, a lógica era simples. A casa tinha que funcionar com a eficiência de uma máquina, e a beleza viria justamente disso, da função. As atividades do dia a dia eram o ponto de partida para todo o projeto. E ele não ficou só na teoria, não. Ele transformou essa filosofia nos seus famosos 5 pontos. Eram eles: os pilotes, que são aqueles pilares que levantam um prédio do chão; a planta livre, dando mais liberdade por dentro; a fachada livre, também sem amarras estruturais; as janelas em fita, aquelas bem compridonas na horizontal; e o terraço-jardim. Era uma arquitetura da pura lógica e ordem. E aí, no meio de toda essa racionalidade, aparece Ronchamp. Agora a gente vai mergulhar nessa capela que representa uma virada de chave gigantesca, quase uma contradição. E para entender como ela nasceu, o contexto histórico é tudo. A história é a seguinte: nesse local, lá no alto de uma colina, tinha um centro de peregrinação super importante que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Anos depois, Le Corbusier foi chamado para projetar a nova capela. Era um projeto para um grupo de freiras, num lugar bem isolado e com uma vista espetacular. E o resultado que ele entregou foi uma reinvenção completa do que se entendia por igreja. Por fora, a capela é pura escultura. Essa parede sul que a gente está vendo é talvez a imagem mais icônica. Um paredão grosso, todo perfurado por aberturas irregulares e coberto por esse teto que parece uma concha gigante. As formas são puras e totalmente fora do padrão. As torres, por exemplo, não são aquelas torres de sino tradicionais, mas elas evocam essa ideia. As capelas que ficam do lado têm umas formas curvas que saltam para fora, quase como se o prédio todo tivesse sido esculpido a partir de um bloco único. E o mais interessante é que, mesmo parecendo uma escultura, tudo ali tem uma função. Aquele telhado enorme e curvo serve de abrigo para um altar externo, o que permite fazer missas ao ar livre para milhares de peregrinos. Tem um púlpito de concreto e até uma gárgula super diferente que joga a água da chuva numa bacia. Nada tá ali por acaso. Ok, se por fora ela já é uma escultura impressionante, por dentro a experiência é outra. É como se o exterior fosse a forma e o interior o palco. E o grande protagonista nesse palco, a luz. Vamos ver como ele fez essa mágica acontecer. Uma das fontes descreve a sensação lá dentro como uma atmosfera interna, mística e tênue. E essa frase captura a experiência perfeitamente. O contraste com o lado de fora, que é todo branco e brilhante, é total. A luz entra de jeitos totalmente inesperados. Aquela parede sul bem grossa é toda furada com dezenas de janelinhas de tamanhos e ângulos diferentes. Algumas têm vitrais coloridos, pintando o interior com fachos de luz que se movem e mudam de cor ao longo do dia. Isso cria um espaço dinâmico e profundamente espiritual. E aqui vem o grande truque de mestre. Aquele teto de concreto que por fora parece pesadíssimo, por dentro ele parece flutuar. É uma ilusão genial. Existe uma fresta de luz bem fininha entre o topo das paredes e o começo do teto. E é essa fresta que faz a cobertura inteira parecer leve, suspensa no ar. Então, o ponto central é esse. A interação entre a luz filtrada, a penumbra e as formas curvas criam uma harmonia, um ambiente que convida à contemplação, à reverência. É a arquitetura a serviço direto da emoção. Então, como é que essa obra tão diferente se encaixa no legado do Le Corbusier? Foi uma negação de tudo o que ele fez antes ou foi, na verdade, uma evolução? A obra dele como um todo está ligada de corpo e alma ao movimento moderno, com um impacto global que não dá para negar.
Ronchamp pode não parecer uma máquina, mas aplica os mesmos princípios de funcionalidade e de honestidade dos materiais de um jeito novo, um jeito profundamente poético e humano. Não foi uma contradição, foi a expansão de um gênio. E isso tudo mostra a complexidade desse arquiteto. A fonte original nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O que pensar da obra desse arquiteto que foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão controverso? Ronchamp nos mostra que, por trás da lógica da máquina, havia também a alma de um artista.